Quanto tem aqui? Aqui tem 11,4 quilos. Em 2025, eu voltei ao Paraguai, e o primeiro lugar que me levaram foi na Pharma Industries, que, como o próprio nome diz, é um complexo industrial tocado pela Big Pharma paraguaia para produzir maconha com fins medicinais. Isso já é regulamentado no país desde 2017, coisa que só foi acontecer quase 10 anos depois aqui no Brasil e pela metade, né? Porque lá, diferente daqui, a indústria pode produzir maconha com altos teores de THC. E quem está de frente dessa operação é o Diego, um brasileiro que me levou por uma tour por essa fantástica fábrica de maconha. E tudo começa, obviamente, com um rigoroso controle biológico. Vambora! Meu nome é Diego Barros, sou hoje CCO da Pharma Industries, diretor comercial. Vim para o Paraguai há 10 anos atrás, nada a ver com cannabis, nada a ver com maconha. No finalzinho ali de 2023, comecei a conversar com o pessoal da Pharma Industries e desde então a gente já está avançando aqui no projeto, focado em produzir medicamentos, principalmente derivados de cannabis. Em 2007 a empresa foi fundada pelo Dr. Oscar Vicente Scavone, que é um grande prestigioso da indústria farmacêutica aqui no Paraguai. Mas a partir de 2018, quando o Sean começou as negociações, né, o nosso CEO, para poder começar um trabalho de cannabis medicinal aqui no país, a empresa se dedica 100% à investigação, desenvolvimento e à fabricação de medicamentos de cannabis medicinal. Então nós vamos começar basicamente pela parte de clonação, onde a gente faz a propagação das plantas. É um processo muito importante porque vai levar todo o resto do ciclo da planta. Então essa propagação ela é crítica e ela é muito controlada realmente. Ela é Paraguai. Luiz, por favor. Esta sería la sala donde inicia el proceso de producción. Trabajamos netamente con clones para poder tener una uniformidad en cada lote. Para hacer los clones provienen de esqueje. Tenemos una planta madre en la cual se hacen cortes. Sería cada clon una gama de lo que es la madre. Dentro del domo, donde pasa sus primeros días, que tiene un 90% de humedad, sin riego, lo que se hace acá es estimularle para que forme raíces, pueda empezar a alimentarse. Una vez que se alimenta, se le extrae el domo y se le empieza a proveer mayor luminosidad y menor humedad. Esto se empieza a dar un riego manual. Todo ese proceso dura aproximadamente 15 días. E quantos clones saem daqui por quinzena, no caso? Aproximadamente 400 clones cada 15 días. 400 clones a cada 15 dias, pelo o sentido de que a cada 15 dias a gente transplanta em uma sala de floração essas mesmas 400 plantas. Aqui é a sala de vegetativo, então as plantas se mantêm aqui entre 4 a 5 semanas. Essas plantas já estão quase prontas para fazer o transplante para as salas de floração. Cada lote tiene una alimentación diferente según el tamaño de consumo que va teniendo cada planta. Las horas de luz acá son diferentes. En clones tenía 24 horas de luz, acá tiene 18 horas de luz, 6 horas de oscuridad. E depois a gente vai para as salas de floração, que são 5 salas. Aqui já começam a demonstrar um pouco dos terpenos aí, dos odores da nossa querida planta. Ela tem aí 3, 4 semanas de floração, então ela está começando a demonstrar. Mas a poda
do meio para baixo, a gente retira tudo para justamente centralizar a energia da planta no topo, no maior potencial produtivo, né? Que são nos top buds e nos branches laterais aí que vão pegar mais luz, né? Porque se a gente mantém e preserva as ramas que vêm de baixo, essas ramas elas não vão ter luz, então elas não vão ter um potencial de produção, né, bacana. Essa aqui é uma sala que foi transplantada no início da semana passada, então elas vão estar começando o processo delas de flipar, né, que a gente chama, de sair do vegetativo para a floração, então chega mais. O tempo de luz que elas recebem lá no vegetativo, como o Luiz explicou, elas estão 18,6, aqui elas já passam por um outro fotoperíodo de 12,12, para ela justamente induzir a planta a começar a gerar as frutas, né? Os cogolhos aí que a gente chama aqui, os buds, e daqui 8 semanas a gente poder colher elas e já tá bem formado. E você, Diego, quanto tempo você mexe com maconha? Cara, a maconha pra mim, ela começou em 2018, quando eu tive a minha primeira experiência. Eu era um cara super preconceituoso. E para mim, quando eu comecei a descobrir um pouco mais sobre a planta e comecei a quebrar paradigmas, comecei a quebrar estigmas, foi quando realmente eu vi o potencial, não só terapêutico, não só o potencial de reparação histórica, mas um potencial realmente de impacto dentro da sociedade e para um futuro muito breve, né? Tem sido uma experiência única, muitas travas regulatórias, muitos tabus culturais. Você sempre tem que estar ali buscando formas de poder explicar para as pessoas que existe também uma certa seriedade. Aqui a gente é uma indústria farmacêutica produzindo plantas de cannabis para gerar medicamentos, mas a gente é uma sementinha ali dentro de uma cadeia gigantesca que existe dentro da cadeia de suprimentos da planta, né? A gente espera que lá na frente todo esse preconceito, toda essa desinformação e toda essa guerra, né, contra a maconha que existiu nos últimos anos, ela realmente não exista mais, né? Eu espero que meu filho não conheça a maconha assim como eu conheci, pelo prensado, e que ele conheça dessa forma, que ele conheça como uma flor, com algo potencial terapêutico, para uso adulto, para o que seja, mas que seja de uma forma bem diferente da que eu conheci, né? Eu acho que é por isso que eu estou tão focado e estou tão motivado para poder levar isso por muitos anos ainda. No Paraguai existe hoje especificamente 2 legislações, né? Uma é a legislação de cannabis medicinal, que é a que a gente se adequa, e a outra é de cânhamo industrial, que hoje é regida por um decreto, ela não é uma lei. A grande diferença dos dois é que a cannabis medicinal a gente pode trabalhar com um alto teor de THC e o cânhamo industrial eles têm a limitação de trabalhar com até 0,5%. Aqui é como se fosse o coração de toda essa estrutura, né? Por onde a gente leva a água e os nutrientes para a planta. O Léo vai falar um pouquinho para a gente aí sobre o que é o Agrotech. Que lo que hacemos nosotros es tratar de medir de acuerdo a las condiciones de la sala, darle un tipo de riego. Como también tenemos en cuenta lo que es el estado o estadio de nuestra planta, en qué semana de floración o en qué semana vegetativo se encuentra nuestra planta, las partes generales que nuestro Agrotech lo que hace es medir la temperatura de la sala, la humedad relativa de la sala, los watts por metros cuadrados que vamos controlando por cada sala. También lo que hacemos mucho es controlar la cantidad de CO2 que tiene nuestra sala, ya que debido al CO2 que le vamos inyectando en la sala, nuestra planta va consumiendo más, entonces va engordando mucho más. Las soluciones preparamos en estos tanques, que este tanque sería para floración. Una vez cargado este tanque, nos vamos verificando los parámetros que nos va lanzando el Agrotech. Bienvenido al paraíso. ¿Cómo nos damos cuenta que ya está a punto de cosecha? Lo primero que miramos es la maduración de los pistilos. ¿Qué son los pistilos? Son los pelitos que le va saliendo a la flor, que al estar inmaduros son de color blanquito o cremita. En cambio, cuando van madurando se van tornando de color
rojizo a anaranjado. Otro punto un poco más específico sería la maduración de los tricomas, porque cuando cosechamos los tricomas con los colores un poco más blanquecinos, vamos obteniendo cannabinoides de forma un poco más leve, los efectos un poco más leves, no es tan potente como cuando están maduros. A la hora de cosechar, los tricomas tienen que tornarse de color ámbar. Vem comigo. Olha só aqui. Opa! Estou sendo devorado aqui pela plantação. É realmente muito maneiro, assim. Eu já estive no campo, né? Nos campos de prensado, onde as plantas às vezes têm até o dobro desse tamanho disso aqui, os buds gigantes. Mas a qualidade, né? Olha só, a quantidade de resina que essas plantas têm, cara, realmente é uma parada fora de série, assim. Eu já tive alguns grows bacanas ali no Uruguai, até no Brasil, mas aqui realmente os caras estão operando num padrão aí mesmo internacional, por assim dizer, né? Ó, aqui tem umas florzinhas aí pra gente mostrar pra vocês. Elas não estão trimadas, tá? Para extração com etanol a gente não precisa fazer essa trima, então a gente aproveita tudo isso aqui pro extrato na hora de fazer a medicação. Mas para venda de flores, aí sim a gente vai fazer essa trima, né, mais detalhada e... Quanto tem aqui? Oi? Aqui tem 11,4 quilos. Legal. Gracias. Aqui estão as nossas matriarcas, cara. E é de onde sai todo o começo de tudo, né? Onde a gente tira os esquerres, os clones, para começar a propagação. Essa aqui deve ter de 6 a 8 meses já. De quanto tempo vocês trocam as marcas? A gente faz uma avaliação de acordo com o porte do clone, né? Então, se o clone está perdendo a efetividade nas salas de clone, a gente faz a troca das plantas mães. Me conta aí, a gente viu aqueles sacões de maconha lá, tudo estocado, falou que tem mais de 1 tonelada. Por que está estocado? Pois é, cara, querendo ou não, na cannabis a gente enfrenta vários desafios regulatórios, né, no meio do caminho. Os óleos, os cremes, os produtos já industrializados, medicinais, farmacêuticos, eles já estão autorizados no país e já podem ser vendidos. Mas as flores, infelizmente, ainda não são consideradas pelo governo paraguaio um produto final. Existe um novo projeto de lei, a gente espera que esse novo projeto de lei agora abra um pouco mais as portas, né, com a regulamentação dos dispensários, com a venda das flores, cobrando um imposto. Então a gente espera que isso destrave esse problema regulatório do mercado hoje e a gente possa começar já a comercializar, né, em todo o país e também fazer as exportações, né, que também é um foco nosso. A gente saiu da área de GACP, que é a parte de agricultura, e aqui a gente entra agora para a parte de industrialização. Então, onde a gente recebe as flores ou recebe a biomassa e transforma ela em extrato final, que depois vai virar medicamento. Então, as flores vêm, a gente faz uma homogeneização do tamanho das partículas, para que quando entrar para a sala de extração com etanol, o solvente consiga aderir bem à matéria e a gente consiga extrair ao máximo. A sala de extração, a gente usa um sistema que é uma extração por etanol. A temperatura do etanol ela vem aqui a menos 40 graus. Com o etanol a menos 40 graus a gente faz uma lavagem nas plantas. Então é como se fosse uma máquina lava-roupa, vem cá dar uma olhada. Como se fosse uma máquina lava-roupa mesmo, a gente introduz aqui uma bolsa com as bags. O etanol começa a ter o contato aqui com a planta. Depois disso, ela vai por um processo de filtros, né? Então a gente vai purificando esse etanol para evitar que passe matéria vegetal para o extrato. Tem um tanque de decantação, outros filtros, e aí a gente passa para essa outra máquina por cima, onde a gente vai fazer aqui a separação, né? A evaporação do etanol
para tirar o extrato crudo, né, para passar para o processo de destilação. É uma máquina que recebe aqui a entrada do óleo cru, que vem lá do processo de extração por etanol. Ele também passa por um processo de pressão e temperatura para a gente poder separar as impurezas, separar os terpenos e separar o extrato destilado. São 3 qualidades, cada uma a gente retira de um momento do processo, né? Mas esse destilado aqui ele já está com 80% de THC. Então é com essa matéria-prima que a gente vai depois para o processo de formulação e para fabricar os produtos finais. Libertad de mi tierra que se llama Paraguay. O THC ele não é um vilão, ele é uma ferramenta de medicina também. Recreativo também é medicinal, mas a gente prefere hoje, nesse momento, como uma forma nossa de posicionamento mesmo, demonstrar que os fins terapêuticos do THC, eles são muito mais amplos e que ele não precisa dessa demonização toda que aconteceu nos últimos 30, 40 anos de história. E eu acho que essa distinção do hemp, do cannabis, medicinal, maconha, são vários nomes, né, que a gente vem falando, mas a gente precisa entender que tudo é uma planta só, tudo é cannabis. Eu quero disfrutar.